O vento soprava tão forte que fazia a cabana gemer. Lá fora, a neve cobria o mundo como um lençol de silêncio. Dentro, Lydia Cross apertava o velho rifle contra o peito, o coração batendo no mesmo ritmo das batidas violentas na porta. 3 invernos sozinha haviam ensinado Lydia a não abrir para ninguém depois do pôr do sol. Às vezes eram bêbados da cidade, outras vezes lobos, mas aquele som, fraco, insistente, quase humano, fez o sangue dela gelar. Por favor. Uma voz masculina, rouca, atravessou o vento. Minha filha. Lydia hesitou. Um segundo a mais e o som virou para um gemido, um homem desabando. Ela destravou o ferrolho e abriu a porta com um puxão. O vento entrou como uma lâmina, junto com 2 corpos. Um homem carregando uma menina, ambos cobertos de neve e lama. A criança estava inconsciente, o rosto pálido, os lábios roxos. Entre logo, Lydia disse, a voz mais firme do que o coração. Rápido. O homem cambaleou até a lareira e se ajoelhou. Seus braços tremiam ao colocar a menina no tapete. Ela parecia ter 6 anos, talvez menos. Lydia jogou mais lenha no fogo e pegou o cobertor que usava para dormir. Obrigada, ele murmurou. A voz era grave, educada, diferente dos homens que passavam por Redstone Creek. Vocês se perderam? Lydia perguntou. Ele assentiu, o olhar cansado. Os cavalos fugiram na nevasca, a estrada sumiu. Lydia observou as roupas dele. Tecido fino, costura cara, botas de couro que nunca tinham sentido lama. Gente assim não andava a pé por aquelas bandas. Ela vai sobreviver? Ele perguntou, a voz presa entre medo e a esperança. Lydia tocou o pescoço da menina. Pulso fraco, mas vivo. Se esquentar logo, sim. O homem suspirou. Os ombros caíram como se carregassem o peso do mundo. Lydia estendeu o cobertor. Ele hesitou, mas aceitou. Obrigada, senhorita. Lydia, ela respondeu. E o seu nome? Ele demorou um instante. Elias. Ela percebeu que ele não disse o sobrenome. No oeste, isso significava 2 coisas. Ou estava fugindo, ou tinha algo a esconder. Enquanto o seu fogo rugia, Lydia pendurou o casaco dele perto do calor. O pano, encharcado, era pesado. Quando se virou, algo caiu do bolso e rolou até seus pés. Um relógio de bolso dourado. O metal brilhou como uma chama viva. Gravado na tampa, um símbolo. Um escudo com as iniciais EW&Co. Lydia conhecia aquele brasão. Todos conheciam. Pertencia à Ward Mining Company, a companhia mais rica de todo o território. Ela olhou para Elias, que agora dormia ao lado da filha. A mão, protegendo o corpo pequeno dela, como se o mundo inteiro fosse uma ameaça. Ele não parecia um milionário. Parecia um homem quebrado. Lydia se agachou e pegou o relógio. As mãos tremiam. O fogo refletia no ouro, fazendo parecer que o passado dele queimava ali dentro. Lá fora, o vento rugiu de novo, varrendo o campo branco. Dentro, Lydia guardou o relógio sobre a mesa e sussurrou para o fogo. Quem é você, Elias Ward? E a noite respondeu apenas com o som distante de cascos. 2 cavalos cruzando a neve, seguindo rastros que o vento ainda não apagara. A manhã chegou cinzenta, fria e muda. A nevasca tinha coberto tudo. O estábulo, o poço, até as pegadas que levavam à porta. Quando Lydia abriu os olhos, o fogo já era só brasas vermelhas. O homem e a menina ainda dormiam perto da lareira, enrolados no cobertor. Por um instante, ela esqueceu que eram estranhos. Pareciam uma família. Lydia levantou devagar, o corpo doendo de tanto frio. Pôs água no ferro para ferver, e o vapor começou a encher o ar de um cheiro simples, quase doce. Café e esperança. Ela observou o homem dormir. O rosto dele era forte, mas cansado, como se tivesse lutado com o tempo. A menina sonhava inquieta, murmurando alguma coisa que soava como uma mãe. Lydia desviou o olhar. Não era justo ouvir a saudade de outra pessoa. Quando Elias acordou, o sol já desenhava luz nas cortinas rasgadas. Você dormiu pouco, Lydia disse, virando ao café. Não consegui, ele respondeu, ajeitando o cobertor sobre a filha. Ela costuma acordar assustada. Lydia serviu 2 canecas. Quantos anos ela tem? 6. Chama-se Annie. Ele parou um instante, como se o nome ainda doesse. Ela era parecida com a mãe, antes do fogo. Lydia nada perguntou. No oeste, ninguém obrigava o outro a reviver fantasmas. Ela pegou um pão duro da prateleira, partiu em 3 pedaços e ofereceu um. Elias tentou recusar.
Não posso tirar o pouco que tem. Pode sim, ela disse. O frio mata mais que a fome. Ele comeu em silêncio, partindo pedacinhos menores para Annie, que acordou com um sorriso tímido. Bom dia, ela disse, voz fraca, mas viva. Lídia sorriu de volta. Bom dia, pequena. O som da voz da menina encheu a cabana de um calor estranho, diferente do fogo. Elias observava em silêncio, e Lídia percebeu. Ele não tirava os olhos da filha por medo de perdê-la até nos segundos em que piscava. Depois do café, Elias se levantou. Deixe-me pagar pela hospitalidade. Posso cortar lenha, consertar algo? Lídia balançou a cabeça. Você devia descansar. Trabalhar é o que me mantém vivo, ele disse, e trabalhou. Saiu para o frio com um machado que era quase maior que ele. A cada golpe, o eco do aço batendo na madeira misturava-se com o vento. Lídia o observava pela janela. Não era o jeito desajeitado de um fazendeiro comum. Ele se movia com precisão, e uma dor escondida. Quando voltou, horas depois, trazia o rosto vermelho e os dedos inchados de frio, mas um pequeno monte de lenha seca descansava ao lado da porta. Melhor do que nada, ele disse. Lídia pegou a pilha. Melhor do que ótimo. Por um momento, eles riram. Um som breve, mas verdadeiro. Annie correu até o pai, enroscou-se nas pernas dele e sussurrou. A senhorita Lídia é boa, papai. É sim, ele respondeu, olhando para Lídia de um jeito que ela não esperava. Não como um homem vê uma mulher, mas como alguém que lembra o que é confiar. Quando o pôr do sol se escondeu, Lídia começou a costurar um rasgo no cobertor. Annie sentou ao lado, observando. Por que mora sozinha? A menina perguntou. Lídia respirou fundo. Porque o vento não julga. A criança franziu a testa. O que é julgar? É quando alguém decide quem você é sem te conhecer. Annie pensou um pouco, depois sorriu. Então o vento deve gostar de você. Lídia sorriu de volta, com um nó na garganta. Mais tarde, quando o fogo já queimava baixo, Elias dormia sentado, e Annie repousava nos braços dele. Lídia observou o rosto dos dois iluminado pela luz laranja das chamas. Era uma imagem que doía de tão bonita. De repente, o olhar dela parou. O casaco de Elias, pendurado na parede, tinha uma pequena mancha escura na costura. Sangue. Ela se aproximou devagar, tocou o tecido. Estava seco, mas recente. E o machado, limpo demais para um dia inteiro de trabalho. Lídia recuou, o coração apertando. O fogo estalou, quebrando o silêncio. Elias abriu os olhos por um instante, como se tivesse sentido o pensamento dela. Está tudo bem? Ele perguntou, a voz rouca de sono. Está, ela mentiu. Mas quando apagou a lamparina e deitou perto da lareira, ficou ouvindo o som da respiração dele. Cada suspiro parecia esconder um segredo. E lá fora, o vento carregava o som distante de cascos sobre a neve. Outra vez. O amanhecer chegou pálido, o céu tingido de um azul que parecia frio demais para ser cor. A tempestade havia passado, mas o silêncio que ficou era mais pesado que o vento. Lídia acordou antes do sol subir, acostumada a sobreviver com pouco sono e muita desconfiança. Elias e a menina ainda dormiam. A respiração dele era curta, cansada. Quando Lídia se aproximou, notou o brilho seco do sangue manchado sob a camisa. A mancha se espalhava no lado esquerdo, perto das costelas. Um ferimento, não recente, mas mal curado. Você devia ter-me contado, ela murmurou. Elias abriu os olhos devagar, como se o corpo inteiro doesse. Achei que podia esconder. Mas parece que você vê mais do que diz. Lídia tirou água quente do fogão e puxou uma toalha. Fique quieto. Não quero explicações. Só não quero que morra na minha casa. Ele obedeceu. Quando ela ergueu o tecido, viu o corte profundo. A pele ainda, inchada. Não era ferida de trabalho. Era de bala. Ela limpou o sangue com mãos firmes. Quem atirou em você? Elias ficou calado por um momento. Homens ruins, os mesmos que ainda me procuram. Lídia parou. Por quê? Ele desviou o olhar. Porque sabem que eu não sou um deles. As palavras ficaram no ar, suspensas como fumaça. Annie acordou e sentou-se, os cabelos desgrenhados e os olhos grandes. Papai? Está tudo bem, docinho, ele disse, forçando um sorriso. A moça só está cuidando de mim. Você sempre se machuca por causa deles? A voz da menina saiu suave, mas com o peso de quem já viu mais do que devia. Às vezes, o mundo fere quem tenta fazer o que é certo. Lídia respondeu antes que ele pudesse falar. O fogo estalou. Elias observou Lídia, e algo nos olhos dele mudou. Uma mistura de respeito e medo.
Você devia me mandar embora. Não quero trazer perigo. Se eu quisesse, já teria feito, ela disse, limpando as mãos. Agora sente-se e coma antes que desmaie. Ele obedeceu, sem discutir. Mais tarde, enquanto Annie brincava com um pedaço de linha e uma boneca feita de pano, Lídia foi pendurar roupas perto da janela. Foi então que viu, na distância branca, duas figuras a cavalo seguiam lentamente pela estrada congelada. Não pareciam viajantes comuns. Moviam-se como quem rastreia. Lídia se abaixou, o coração martelando. Elias? Ele se levantou rápido, o olhar indo direto para o horizonte. Quando viu os homens, a cor sumiu do seu rosto. Eles me acharam, ele disse. Quem são? Não importa. O que importa é que não me vejam aqui. Se souberem que alguém me ajudou, não vão perdoar. Lídia puxou a cortina, escondendo a janela. Tem um alçapão debaixo do assoalho. Fica perto da lareira. Use-o se precisar. Elias olhou para ela, surpreso. Por que faz isso? Porque uma vez alguém me salvou quando ninguém devia. Agora é minha vez. Ele ficou quieto, os olhos cheios de algo que parecia gratidão e culpa misturadas. As horas passaram lentas. Lídia cozinhou feijão e batata, mas ninguém comeu direito. Annie desenhava corações com cinza no chão, alheia à atenção dos adultos. Quando o sol se pôs, o som dos cascos voltou. Mais perto, mais pesado. Lídia apagou o fogo e segurou a respiração. Elias foi até o canto e abriu o alçapão. A madeira rangia. Se eu não voltar, ele sussurrou, diga à minha filha que tente esquecer meu nome. Você vai voltar, Lídia respondeu firme. Mas ele não teve tempo de responder. Um soco fez a porta estremecer. Vozes do lado de fora, ásperas, impacientes. Aí dentro, abra, senhora. Lídia segurou o rifle. Elias desapareceu sob o piso, puxando Annie junto. O silêncio tomou conta. Ela abriu a porta com o cano da arma apontado. 2 homens entraram. As botas pesadas deixavam marcas de lama no chão limpo. Os olhos deles corriam o cômodo como lobos farejando carne. Boa noite, moça, disse o mais alto, mostrando um distintivo. Estamos procurando um homem viajando com uma criança. Chamam ele de Elias Ward. Fugitivo, ladrão e assassino. Lídia manteve o rosto firme. Não vi ninguém. Tem certeza? Perguntou o outro, um sorriso torto nos lábios. Porque dizem que ele é perigoso e generoso com quem o entrega. Ela sentiu o estômago gelar, o fogo apagado, o relógio de ouro escondido atrás da panela, o alçapão fechado com a manta por cima. Cada detalhe podia denunciá-los. Só eu moro aqui, ela disse devagar. Há meses. O homem deu um passo à frente, examinando a mesa, o chão, a cama. O olhar dele parou na tigela extra ainda molhada de sopa. Interessante, murmurou. Parece que você comeu por 2. Lídia olhou direto para ele. Tenho o hábito de falar sozinha também. É o que a solidão faz. O silêncio durou uma eternidade. Então o homem riu baixo. Coragem bonita a sua. Ele tocou o queixo dela com o cano do revólver. Mas coragem às vezes mata. O parceiro dele se aproximou da porta. Vamos? Está ficando escuro. Os 2 saíram, mas o olhar do mais alto ficou. Se ele aparecer, me avise. A recompensa é alta. Quando desapareceram na neve, Lídia fechou a porta com força e desabou de joelhos. O alçapão se abriu. Elias subiu, o rosto sombrio. Eles vão voltar, disse ele. Eu sei. Você mentiu por mim. Talvez alguém já tenha mentido por mim também. Elias ficou em silêncio, olhando para ela como quem vê algo sagrado e dolorido ao mesmo tempo. Eles mataram minha esposa, ele disse enfim, a voz quebrando. E se me encontrarem, vão matar a mim também. Lídia olhou para ele, o fogo se acendendo de novo em seus olhos. Então amanhã a gente começa a lutar por quem merece viver. Lá fora, o vento rugia, levando o som dos cavalos que desapareciam na distância. Dentro, apenas o estalo da lenha e 2 corações batendo no mesmo compasso de medo e coragem. O dia amanheceu mais claro, mas o ar ainda cortava como faca. Lídia passou a noite acordada, o rifle apoiado no colo e o ouvido atento a cada estalo de madeira. Elias dormia mal, o rosto pálido, e Annie agarrada ao peito dele como quem temia desaparecer se soltasse. Quando o sol finalmente subiu, parecia não trazer calor algum. Lídia foi buscar água no poço e o som do balde ecoando soou alto demais. O silêncio ao redor do vale era espesso, o tipo de silêncio que vem antes do perigo. Ao voltar, encontrou Elias sentado junto ao fogo. Ele olhava fixamente para a janela. Eles voltam hoje,
disse, sem tirar os olhos do horizonte. Você sente isso? Lídia perguntou. Não, eu conheço o tipo. Lídia deixou o balde no chão. E se formos embora? Tem uma trilha velha atrás da colina. Poderíamos chegar ao desfiladeiro antes da noite. Elias balançou a cabeça. Com a menina? Não, eles rastreariam. Não há como fugir no campo aberto. O melhor é esperar. Ela respirou fundo, a garganta apertada. Esperar pelo quê? Por um milagre, ele respondeu. Durante horas o tempo se arrastou. Lídia tentou manter a rotina. Partiu lenha, costurou o rasgo da cortina, alimentou o fogo. Elias afiou a faca e preparou o rifle dela, cada gesto preciso, silencioso. Annie brincava de fazer sombras na parede com as mãos, alheia à tensão que enchia o ar. Quando o sol começou a cair atrás das montanhas, Lídia ouviu o som que mais temia. Cascos de cavalo, 2, talvez 3. Dessa vez, sem disfarce de lei. Eles voltaram. Ela sussurrou. Elias pegou Annie no colo e a levou até o alçapão. Não faça barulhos, do sim. Fique aqui com a senhorita Lídia. A menina chorava em silêncio. Papai, não vá. Ele pousou a mão sobre a cabeça dela. Shh, o papai volta logo. Lídia o segurou pelo braço. Você não pode enfrentá-los sozinho. Ele olhou para ela, um olhar que misturava medo e gratidão. Você já fez o bastante. Eu só não quero que eles te machuquem. Já é tarde para isso, ela respondeu. O primeiro tiro quebrou o ar como trovão. A porta se abriu com um chute. 2 homens entraram, cobertos de neve e raiva. Um deles segurava uma espingarda, o outro um sorriso cínico. Eu disse que ela estava mentindo, o mais baixo falou. Olha só, o cavalheiro ainda por aqui. Elias estava parado ao lado da mesa, a arma escondida atrás do avental pendurado. O homem apontou para ele. Ward, finalmente. Lídia deu um passo à frente. Saiam da minha casa. Não é sua mais, querida? O mais alto disse, empurrando-a de lado. A lei chegou. Ela levantou o rifle e disparou. O som explodiu dentro da cabana, o cheiro de pólvora misturado ao de fumaça. A bala atingiu a parede ao lado da janela, mas foi o bastante para fazer um deles recuar. Elias aproveitou e puxou a arma. O segundo tiro acertou o bandido mais baixo no ombro, fazendo-o cair. O outro gritou, atirando de volta. A bala passou raspando em Lídia, arrancando lascas de madeira da mesa. Ela caiu, o ouvido zunindo. Elias avançou, mas o inimigo foi mais rápido. Agarrou Annie, que havia saído do esconderijo, e a usou como escudo. Solta a arma, Ward, ele berrou. Ou a menina morre. O tempo parou. O vento entrou pela porta aberta, levantando as cinzas do chão. Elias respirava pesado. O olhar dele era pura dor. Por favor, ele sussurrou. Ela é só uma criança. Então solta o rifle. Lídia, ainda caída, rastejou devagar até a lareira. Pegou um tição aceso, escondendo o seu movimento com o corpo. Elias jogou a arma no chão. O som do ferro batendo ecoou como um adeus. O homem riu, empurrando Annie para o lado. Boa escolha. Foi o último som que fez. Lídia levantou e atirou o pedaço de brasa contra o rosto dele. O fogo lambeu o casaco e o homem tropeçou, gritando. Elias avançou e o derrubou com um soco que fez o silêncio voltar. A menina correu para os braços do pai. Lídia caiu sentada, exausta, o rifle escorregando da mão. O corpo do primeiro bandido estava imóvel no chão, o segundo gemendo de dor, tentando apagar as chamas da roupa. Elias pegou o rifle e o empurrou para fora da casa com o cano da arma. Vai embora. E diz para quem te mandou que o morto fala mais do que eu. O homem fugiu tropeçando na neve, o fogo se apagando no corpo encharcado. Dentro da cabana, o cheiro de pólvora e fumaça se misturava ao da lenha queimada. Lídia tremia. Elias se ajoelhou ao lado dela. Você se feriu? Só o orgulho, ela respondeu, tentando rir. Ele tocou o rosto dela, o polegar, limpando uma gota de sangue no canto da boca. Eles voltam, sempre voltam. Então que voltem, Lídia disse. Agora sabem que aqui ninguém corre. Elias ficou olhando para ela, um brilho novo nos olhos, algo entre respeito e ternura. Você devia ter nascido com um coração de ferro, ele murmurou. Não, ela respondeu, respirando fundo. De carne. Só aprendi a usar. Lá fora, a noite descia devagar sobre Redstone Creek. O vento carregava o cheiro de pólvora e medo, mas dentro da cabana havia luz. E no olhar de Lídia e Elias, o início de algo que nem o frio, nem a culpa, nem o passado conseguiam apagar. O dia seguinte nasceu cinzento.
O sol parecia cansado de atravessar tanta nuvem. Lydia não dormira. O corpo do bandido morto jazia do lado de fora, coberto por um lençol de neve. O outro fugira, mas não por muito tempo. Ela sabia que em Redstone Creek a vingança andava depressa. Elias ajudava a limpar o sangue do chão. O silêncio entre os dois era grosso. A menina dormia, exausta, agarrada à boneca de pano. Eles virão, Lydia disse, a voz firme. Eu sei. Elias parou. Você podia fugir, ainda há tempo. Ela o olhou por um longo instante. E deixar vocês? Não sou feita disso. Durante o dia, ela costurou as cortinas rasgadas, recolheu o que restava da comida e dividiu em partes pequenas. Elias trabalhou em silêncio, reforçando a tranca da porta, pregando tábuas novas. O som do martelo era o único sinal de vida naquela casa. À tarde, Lydia foi buscar lenha. Quando voltou, o céu estava pesado e o ar cheirava a ferro. Na distância, duas silhuetas a cavalo. Eles, disse Elias, sem precisar olhar. Ele levou Annie para o esconderijo sob o piso. Fique quieta, meu amor. A menina o abraçou, sussurrando um não vá. Lydia armou o rifle. Sem heróis, só sobreviva. Ele assentiu. Se eu cair, não deixe que ela veja. O primeiro tiro veio de fora. A janela estilhaçou. Lydia respondeu, o disparo ecoando nas colinas. O som dos cavalos se aproximou, depois passos pesados na varanda. Um homem chutou a porta. Outro atirou contra o teto, gritando. Ward, acabou! Elias apareceu da sombra, a arma em punho. O estampido se misturou ao trovão. Um dos homens caiu, o outro disparou, atingindo Elias no ombro. Lydia atirou de novo e o segundo inimigo recuou para a neve, ferido. O silêncio que veio depois parecia não acabar. Lydia largou o rifle e correu até Elias. O sangue escorria quente pelos dedos dela. Não fale, disse. Respire. Ele tentou sorrir. Você atira melhor do que muitos homens que conheci. E você sangra mais do que devia. Annie saiu do esconderijo, olhos marejados. Papai... Elias abriu o braço bom e a puxou para perto. Está tudo bem, docinho. Está tudo bem. Mas Lydia sabia que não estava. O ferimento era profundo e o frio roubava a cor do rosto dele. Lá fora, o vento soprava, apagando os rastros dos mortos. Dentro, o fogo tremulava fraco, teimoso. Elias fechou os olhos por um instante. Se eu não acordar... Há uma carta dentro do relógio. Pare de falar assim, Lydia sussurrou. Ouça. A voz dele era um sopro. O que tenho? É dela e de você agora. Lydia segurou a mão dele, sentindo o seu calor escapar aos poucos. Não vou deixar você morrer, ouviu? Disse. Não aqui. Não depois de tudo isso. Ele tentou responder, mas o som morreu entre os lábios. O vento lá fora ficou mais forte, uivando entre as tábuas da casa. Lydia encostou a cabeça no peito dele, chorando em silêncio. O mundo podia continuar girando em cinza e sangue. Naquela noite, só restavam 3 corações e um deles batia cada vez mais devagar. A madrugada caiu pesada sobre o Redstone Creek. A nevasca voltara, arrastando consigo o som distante de lobos e o cheiro metálico do medo. Lydia passava trapos limpos na ferida de Elias, as mãos trêmulas, mas firmes. O calor do fogo refletia nas paredes, projetando sombras que pareciam se mover por conta própria. Elias estava pálido, o rosto coberto de suor. Cada respiração dele soava como uma luta. Annie dormia encolhida num canto, o pequeno corpo envolto em cobertores, alheio ao desespero que rondava. Lydia limpou o sangue que insistia em voltar. Você tem que aguentar até o amanhecer, disse. Ele abriu os olhos devagar. Talvez o amanhecer não queira me esperar. Não diga isso, ela respondeu, a voz firme, mas os olhos marejados. Você ainda tem a sua filha. Elias sorriu de leve, cansado. Ela sempre foi mais forte que eu. Herdou isso da mãe, ou talvez de você. Por um instante, Lydia esqueceu a dor, esqueceu o medo. Viu ali um homem que não era fugitivo nem milionário. Apenas um pai tentando não deixar a filha sozinha no mundo. Ela colocou mais lenha no fogo e sentou-se ao lado dele. Quem era ela? A mãe de Annie. Elias respirou fundo. Margaret. Tinha o coração grande e a fé maior ainda. Quando Porat, o parceiro com quem fundei a companhia, quis vender tudo para os barões do leste, eu me recusei. Queria manter as minas com os trabalhadores. Margaret me apoiou. Foi por isso que eles a mataram. Lydia ficou em silêncio. A chama do lampião tremia como se sentisse a dor dele. Desde então, fujo, Elias continuou.
Não de justiça, mas da lembrança. Cada cidade, cada rosto me lembra o que perdi. Ela apertou a mão dele. Você não perdeu tudo. Ainda respira. E enquanto respirar, há o que reconstruir. Ele olhou, os olhos claros, úmidos. Você fala como quem já morreu e voltou. Talvez, ela murmurou. 3 invernos sozinha fazem a alma envelhecer rápido. Um som cortou a conversa. Cascos. Não muitos. Talvez 2. Lídia se levantou de um salto. Elias tentou se erguer, mas o corpo não obedeceu. Deite-se. Eu vejo o que é. Ela apagou a lamparina e foi até a janela. Lá fora, sob a neve, 2 vultos paravam diante da cabana. Lanternas, vozes abafadas. O coração de Lídia acelerou. Voltaram. Eles estão aqui, sussurrou. Elias tentou levantar-se. Não, fique quieto, ela ordenou. Se entrarem, eu falo com eles. Eles vão te matar, Lídia. Só se eu deixar. O som de passos pesados subiu pela varanda. Batidas na porta, 3, secas. Senhora Cross! Gritou-se uma voz grave. Aqui é o xerife Boone. Sabemos que há um homem ferido aí dentro. Lídia congelou. Boone, o mesmo homem que expulsara os mineradores de suas terras meses antes. Elias fechou os olhos, reconhecendo o seu nome. Ele era meu sócio, disse entre dentes. Foi ele quem me traiu. Lydia Cross. Outra batida. Abra ou arrombamos. Ela olhou para Elias, depois para Annie, dormindo. Respirou fundo e abriu a porta. O vento entrou rasgando o calor do quarto. Boone estava lá, de sobretudo de couro e sorriso frio. Atrás dele, 2 ajudantes armados. Boa noite, senhorita, disse ele, tirando o chapéu. Estamos à procura de um assassino, chamado Elias Ward. O nome lhe é familiar? Lydia sustentou o olhar dele. Não conheço nenhum assassino. Boone deu um passo à frente, o olhar percorrendo o interior da casa. Interessante. Disseram que ele andava com uma criança. E eu vejo uma coberta extra, 2 pratos. Eu como por 2. Lydia respondeu, fria. Boone riu. E fala bem para uma mulher sozinha. Diga-me, Lydia, quanto ele te ofereceu para mentir? Nem todo mundo mente por dinheiro, ela retrucou. Ah, claro, ele disse, fingindo piedade. Alguns mentem por tolice, outros por amor. Lydia sentiu o sangue ferver, mas não desviou o olhar. Amor não é crime. Boone inclinou a cabeça. Ajudar um fugitivo é, e, neste caso, pode te custar a vida. O silêncio ficou denso. Atrás dele, um dos homens mexeu na arma. Lydia percebeu o movimento, o dedo coçando no gatilho. Você já tem um corpo lá fora, ela disse. Querem mais? Boone sorriu. Depende. Prefere morrer agora ou assistir ele morrer primeiro? Um rangido cortou o ar. Elias, pálido e vacilante, surgiu na porta do quarto com o rifle nas mãos. Não toque nela, ele disse. Boone virou-se devagar. Ora, veja só. O cavaleiro ferido aí ainda respira. Lydia sentiu o coração subir à garganta. Elias estava fraco, mas o olhar era de aço. Acabou, Boone, ele disse. Você já roubou o suficiente. Deixe minha filha em paz. Boone deu um passo à frente. Sua filha vai crescer sem pai, Ward, como prometi. O disparo veio antes que terminasse a frase. Lydia apertara o gatilho. A bala atingiu o chão perto do pé dele. Mais um passo, ela disse, e o próximo não erra. O xerife ficou imóvel. Por um segundo, ninguém respirou. Então Boone riu. Coragem, sempre coragem. Gosto disso. Ele deu meia volta. Vamos, rapazes, a neve cuida dos mortos. Quando o som dos cavalos se perdeu na distância, Lydia abaixou o rifle. Elias quase desabou. Ela correu e o amparou. Você é louca, ele murmurou, meio rindo, meio chorando. Talvez, ela respondeu. Mas se é para morrer, morro de pé. O vento fechou a porta sozinho. Lá dentro, o fogo voltou a queimar alto. Annie continuava dormindo, alheia à guerra travada em seu nome. Lydia olhou para Elias e disse em voz baixa, quase um juramento. Enquanto eu respirar, ninguém mais vai te caçar. A manhã seguinte nasceu como uma ferida aberta no céu, cinza, fria e quieta demais. O vento já não uivava, mas sussurrava, arrastando o som de um mundo cansado. Dentro da cabana, Lydia mexia o fogo com cuidado, tentando não fazer barulho. Elias dormia encostado na parede, o rosto abatido, e Annie repousava no colo dele, o pequeno peito subindo e descendo em ritmo leve. Lydia ficou observando por um tempo. Aquela imagem, pai e filha, era bonita demais para durar.
No oeste, tudo que era bonito morria cedo. Ela se levantou, ajeitou os cobertores e preparou-se uma sopa rala de batatas. O cheiro acordou Elias. Ele abriu os olhos, piscando contra a luz fraca da manhã. Você devia descansar, Lídia disse, servindo um pouco. Não sei mais descansar, respondeu ele. Ficar parado me lembra do que perdi. Então pense no que ainda tem. Ela retrucou, colocando a tigela nas mãos dele. A menina, a chance de recomeçar. Ele a olhou por um instante longo demais. E você? Lídia desviou o olhar. Eu só passo por aqui. Elias esboçou um sorriso triste. Então é um milagre que tenha parado. Silêncio. O tipo de silêncio que carrega mais verdade do que 1000 palavras. Lídia foi até a janela. O horizonte estava limpo, a neve cobrindo tudo em branco, mas a paz parecia mentira. Eles voltam, sabe disso, ela disse. Eu sei. E quando voltarem, não vão pedir conversa. Elias apoiou o copo no chão. Por isso preciso ir. Hoje. Você mal consegue ficar de pé, Lídia rebateu. Se eu ficar, você morre comigo. Então morremos juntos. Ele encarou o chão, respirando fundo. Não. Você tem algo que eu não tenho mais. Um futuro. Antes que ela pudesse responder, um som os interrompeu. Cascos. Não um, nem dois, mas vários. Lídia correu até a janela. No vale, 4 cavaleiros avançavam rápido. O sol faiscava em suas armas. Eles vieram em força, ela sussurrou. Elias agarrou o rifle. Pegue Annie, esconda-a no porão. Lídia correu, puxando a mente da menina que ainda dormia. Shh, vem comigo, querida. Não faça barulho. Enquanto ela descia a tampa do alçapão, ouviu Elias carregando a arma. O barulho seco do ferrolho parecia o som do destino se preparando. Elias! Vá, Lídia! O primeiro tiro explodiu do lado de fora. A janela se estilhaçou. Lídia puxou a tampa e se jogou no chão, cobrindo Annie com o corpo. Poeira e lascas de madeira choveram sobre elas. Debaixo, ela via o fogo projetando sombras. As botas dos homens entrando, o ranger da porta, vozes graves. Procurem! O xerife quer ele vivo. O som dos passos ecoava como trovão. Annie começou a chorar, o rosto enterrado no peito de Lídia. Ela tapou a boca da menina e rezou baixo, quase sem voz. Pai nosso, livrai-nos do mal. Um tiro, depois outro. Gritos. Silêncio. Mais tiros. O cheiro de pólvora e fumaça desceu pelo assoalho, sufocante. Lídia tremia, sem saber se rezava por Elias ou por si. De repente, passos pesados. Alguém arrastava um corpo. Vozes se misturavam. Ele ainda vive. Amarre, o xerife quer vê-lo. Depois, o som de um soco e silêncio de novo. Lídia esperou o que pareceram horas. Quando finalmente levantou a tampa do alçapão, o mundo estava cinza e parado. A neve entrava pela porta aberta, o vento assobiando como lamento. Elias não estava lá. Só manchas escuras no chão e o relógio dourado caído perto da lareira. Lídia o pegou, as mãos sujas de fuligem. O metal ainda quente, como se o coração dele tivesse ficado preso ali dentro. Annie apareceu atrás dela, os olhos arregalados. Cadê o papai? Lídia se ajoelhou e a abraçou. Levaram ele, querida. Eles vão machucar? Lídia engoliu seco. Não se ele souber que tem por quem voltar. Do lado de fora, as marcas de cascos sumiam entre a neve fresca. Lídia olhou para o relógio nas mãos, o brasão dourado riscado e manchado de sangue. Apertou o objeto contra o peito e sussurrou. Vou-te trazer de volta, Elias Ward, nem que o inferno inteiro se levante contra mim. O vento soprou forte, varrendo a última fumaça da batalha. E no olhar de Lídia, pela primeira vez, não havia medo, só propósito. O amanhecer trouxe um silêncio pesado, como se a terra inteira prendesse a respiração. Lídia saíra à porta para varrer a neve, mas a rotina parecia menor diante da nova verdade. Elias fora levado. Annie dormia pouco, encolhida no canto, os olhos inchados. Lídia colocou o relógio de ouro dentro de um saco de pano e o prendeu na cintura, uma promessa escondida perto da pele. Quando a fumaça do café subiu, ouviu cascos e vozes antes de ver qualquer homem. Um grupo de carroças entrou na trilha de Redstone Creek, levantando nuvens de vapor. No meio deles, o sobretudo de Boone dominava a cena como um espectro familiar. Ele desceu com passos lentos, o sorriso de quem sabe que tem poder rondando os lábios. Os ajudantes dele seguiram atrás, olhar duro como pedra. Boone chegou à porta e não bateu. Entrou como quem conhece a casa. Tocou a lareira, respirou o ar quente. Lydia Cross, disse, com o tom de quem recita uma sentença.
Sou o xerife. Vim verificar os danos. Lydia segurou a xícara com força, sentindo a pele queimar. Vieram buscar um homem, respondeu ela. O que quer, xerife? Boone apoiou-se na bancada, observando o relógio de ouro meio escondido no bolso dela, e não comentou nada sobre a sujeira no chão, sobre o lençol manchado do lado de fora. Sabe como é, de lei e ordem? Há recompensas por quem ajudar a capturar foragidos. Ouso que era uma faca camuflada em palavras doces. Ele falou do valor do prémio com calma, devagar, cada cifra como se plantasse tentação, terras que poderiam ser rearrumadas, um estoque de provisões para o inverno, proteção da cidade. Lydia ouviu cada número como uma pedra caindo no fundo de um poço. O pensamento dançou por um momento, aquela pilha de ferro e pão que poderia impedir noites vazias, a chance de não ver Annie crescer ao som de portas que rangem vazias. Annie, sentada no chão, olhou de soslaio. Ela não entendia recompensas nem corrupção, só sabia que o coração de Lydia tremia. Senhorita Lydia, pense bem, Boone continuou, inclinando-se. Entregue o homem. Não precisa vê-lo morrer. Traga-o amarrado à minha carroça. Há garantias e não faltará quem certifique seu ato. Lydia sentiu o quarto girar por um segundo, não por medo, mas por raiva. As palavras de Boone tinham cheiro de lama. Ela lembrou-se da casa de seus pais, do silêncio gélido quando não havia mais ninguém para chamar pelo nome. Lembrou-se do porquê havia aberto a porta naquela nevasca. Uma memória veio crua, as mãos de alguém que já lhes oferecera abrigo, uma vez. O preço que Boone dizia era barato demais para o peso de uma vida. Ela colocou a caneca na mesa como se a força de apertá-la fosse manter o mundo imóvel. Você compra tudo com dinheiro, Boone. Ela falou devagar, cada palavra um risco. Compra silêncio, compra medo. Você compra um lugar no cemitério? Boone sorriu largo. Sou homem de negócios. E de que serve um negócio que mata a dignidade? Lydia retrucou. A voz dela já não tremia. Eu não posso, e não vou, tirar um pai de sua filha porque você decide que a recompensa compra a honra. O sorriso de Boone escureceu. Ele deixou a moeda cair ao chão com um som que soou como o troco do pecado. Tem coragem, moça, não nego, mas lembre-se do que te disse, as escolhas têm custos. Ele se virou, os botas rangendo, e por um instante Lydia viu, por baixo do sobretudo, a marca de quem fazia negócios com sangue. Enquanto ele saía, deixou no ar uma ameaça velada. Pense no futuro da menina. E lá fora os homens cochicharam, redobrando a trilha com a carroça, até desaparecer num embranquecer. Quando a porta bateu, Lydia encostou as costas no batente e sentiu o peso do mundo inteiro, empurrando contra seus ombros. Annie correu e enfiou as mãos geladas nas dela, perguntando com a voz pequena. Aquele homem vai machucar o papai? Lydia forçou um sorriso que não chegava aos olhos e apertou a mão da criança. Não se preocupe, pequena. Seu pai volta, eu prometo. A promessa soou frágil, mas era tudo o que tinha. Na hora seguinte, as vozes da cidade chegaram como um cardume de julgamentos. O homem que trazia o leite contou a história com exageros. A dona da mercearia cochichou que Lydia estava na beira de um precipício que poderia acabar pendurada por ajudar um assassino. Mais longe, o ferreiro trocou olhares com o barbeiro, medindo até onde a bondade lhe custaria aceitação. O mundo era pequeno e rápido em transformar heroínas em criminosas. Lydia observou tudo como quem examina uma ferida. O relógio de Elias queimava um calor terno junto ao peito dela. A ideia de entregar o objeto a Boone, a prova que justificaria a traição, queimava sua pele como febre. E o que fareira com a criança, com a vida que já começara a se reconstruir nesses tênues dias? Quando a tarde caiu, Lydia trancou a porta por dentro e sentou-se à mesa. Pegou um pedaço de papel e escreveu regras simples para a menina. Se alguém vier com papéis e promessas, diga que papai está em viagem. Não diga onde está o relógio. Corra para a igreja e peça ajuda ao Sr. Abade. Nunca confie em homens com sorriso de cobra. Ela guardou a folha junto do saco com o relógio. Era pouco, mas era também um plano. Um mapa de como resistir à tentação e à violência. A noite trouxe um vento cortante. No topo da colina, Lydia subiu, Annie no colo, e olhou essa trilha onde as carroças haviam partido. A lua surgia pálida e cortava a neve com uma luz que parecia promessa. Lydia sentiu a ira transformando-se em algo mais afiado. Determinação. A oferta de Boone perdera o brilho. Não por orgulho, mas porque descobrira que havia coisas que nem todo o ouro do mundo pagava. A paz no olhar de uma menina adormecida, o som das risadas que ainda poderiam vir.
Ela sussurrou para o relógio junto ao corpo de Annie. Como se falasse com Elias. Se você estiver vivo, eu vou-te buscar. Se você não estiver, vou proteger a menina com a vida que me resta. Lá embaixo, na estrada, a carroça de Boone cortava ante a noite rumo à cidade, levando promessas vendidas e deixando para trás uma mulher que escolhera não trocar sua alma por provisões. E na pequena cabana de Redstone Creek, uma luz tremeluzia, teimosa, como um farol. A aurora chegou devagar, tingindo o céu de cinza e cobre. O vento soprava mais leve, mas no peito de Lídia o ar era pesado. Ela não dormira. Passou a noite sentada à mesa, o rifle ao lado, o relógio dourado na mão. O relógio parecia respirar. A tampa fria trazia as iniciais dele. E.W. & Co. Agora riscadas, manchadas de sangue. Cada vez que Lídia o abria, via o reflexo do próprio rosto, cansado, endurecido, mas vivo. Quando o sino da cidade tocou ao longe, ela soube. Boone o levara para o tribunal de Redstone, ou algo que fingia ser um. Elias Ward, acusado de traição, seria julgado naquela manhã, e ninguém julgava um homem inocente no território de Boone. Lídia encheu a bolsa com cartuchos, cobriu Annie com um casaco de pele de carneiro e murmurou: "Fica aqui, meu amor. Se eu não voltar até o pôr do sol, procure o padre e mostre-lhe o relógio. Ele vai saber o que fazer." Annie agarrou o braço dela. "Você vai trazer o papai?" "Nem que eu tenha que atravessar o inferno", respondeu Lídia. O cavalo emprestado do velho ferreiro relinchou quando ela subiu na sela. O vento batia como aço no rosto, mas a decisão a mantinha quente. A estrada era longa, a neve profunda. Em cada curva, o eco dos cascos parecia o som de um coração prestes a explodir. Quando Redstone surgiu no horizonte, a fumaça do tribunal já subia, densa, escura. Boone montara ali uma armadilha, não um julgamento. 2 homens guardavam a entrada. Lídia desmontou, o capuz cobrindo o rosto. Entrou fingindo ser uma das mulheres que serviam café aos trabalhadores. O cheiro de fumaça, ferro e medo a envolveu. Dentro, Elias estava de joelhos, algemado, a roupa rasgada. Boone discursava para meia dúzia de homens armados, os mesmos que antes haviam jurado amizade a Elias. "Este homem", dizia Boone, "roubou do povo, matou por lucro. A justiça de Redstone não falha." Elias, fraco, levantou o olhar. Quando viu Lídia entre a multidão, seus olhos se encheram de algo entre espanto e esperança. Lídia segurou o relógio com força. Ela se aproximou, o coração batendo no ritmo dos passos. Boone percebeu e sorriu. Aquele sorriso de vibra. "Senhorita Cross", disse ele com ironia. "Veio assistir o fim do seu herói?" Ela não respondeu. Atravessou o círculo de homens e parou diante da mesa improvisada de julgamento. "Tenho algo que pertence a ele", disse, a voz firme. "E a verdade também." Boone fez sinal para que os guardas a impedissem, mas ela já abrira o relógio e ergueu o papel dobrado dentro dele. É a escritura da companhia Ward. E há a assinatura de Boone, transferindo tudo em seu próprio nome, datada 2 dias antes da suposta morte de Margaret Ward. O silêncio caiu como uma pedra. Os homens trocaram olhares. Boone ficou imóvel por um segundo. Tempo demais. "Mentira!" ele rosnou. Ela falsificou. Lídia jogou o relógio no chão entre eles. "Então prove. Mostre sua assinatura verdadeira. Mostre a coragem que o ouro não compra." Um dos homens armados, um velho mineiro, pegou o papel e leu. O rosto dele endureceu. "É o selo do condado. É autêntico." Boone sacou o revólver. Ninguém acredita numa mulher que acolhe criminosos. O disparo veio rápido. Lídia mergulhou atrás da mesa, o tiro passando perto o bastante para rasgar seu capuz. Outro som se seguiu, o da corrente se partindo. Elias, com um golpe de força desesperada, arrancara as algemas e avançava. O corpo de Boone girou com o impacto do soco. O revólver caiu. Lídia pegou a arma antes dele. "Acabou!" ela disse, ofegante, apontando o cano para o peito do xerife. Boone, de joelhos, olhou para ela com ódio. "Você acha que um papel apaga o que somos? O Oeste pertence aos fortes." "Então morra como um fraco", ela respondeu. Mas Elias, cambaleante, colocou a mão sobre a dela. "Não, ele morre sozinho, com a própria culpa." Boone tentou reagir, mas um dos mineiros, silencioso até então, o desarmou e o derrubou no chão. O xerife caiu pesado, o rosto na neve suja. Lídia soltou o revólver e correu até Elias. O sangue manchava o casaco dele, mas ele ainda sorria. "Você veio", ele murmurou. "Sempre viria", ela disse, segurando o rosto dele.
O som de cascos ao longe anunciou que o resto da cidade se aproximava. Os trabalhadores, os poucos justos, os que lembravam de Elias como o homem que lhes dera emprego e pão. Boone seria julgado de verdade agora. Elias se apoiou em Lídia. Você guardou o relógio? Guardei, ela respondeu com um sorriso fraco. Então, leia o que está no verso do papel. Ela desdobrou o documento. No final da página, em letras pequenas, lia-se: Se eu não viver para corrigir o que fizeram comigo, deixo tudo pois tudo que possuo à mulher que mostrou compaixão quando o mundo só me mostrou ódio. Lydia Cross. As lágrimas vieram sem aviso. Lydia encostou a testa na dele, sentindo-se frio e o calor misturados. Você não devia ter feito isso, ela sussurrou. Devia sim, ele respondeu, sorrindo fraco. Alguns heróis nascem de milagres, outros de mulheres que abrem a porta certa. O sangue voltou a escorrer, mais rápido agora. Elias caiu de joelhos, Lydia o segurando. Não, não, aguente. Ele a olhou uma última vez, o olhar tranquilo, quase sereno. Cuide dela, cuide da nossa menina. E então o corpo dele ficou leve, quieto, como se o vento o levasse. Lydia ficou ali, ajoelhada na neve manchada, o relógio de ouro entre as mãos, os sinos da cidade ecoando ao longe. O oeste guardava muitos fantasmas, mas naquele dia um deles finalmente encontrou descanso. O inverno começou a ceder. A neve, antes espessa, agora derretia em pequenos riachos que corriam entre as pedras de Redstone Creek. A terra voltava a respirar. Lydia caminhava devagar pelo campo aberto, a mão de Annie segura na sua. O vento soprava mais quente e o som das aves retornava aos poucos, como se a vida testasse novamente o mundo. No alto da colina, uma pequena cruz de madeira marcava o lugar onde Elias Ward descansava. Nenhuma estátua, nenhum ouro. Apenas flores silvestres crescendo entre as pedras e o velho relógio dourado pendurado na cruz. A cada amanhecer, Lydia vinha até ali, e toda vez o vento parecia mais leve. Ele está ouvindo? Annie perguntou, olhando para o céu. Lydia sorriu, ajoelhando-se ao lado dela. Está, sim. O vento leva as palavras até onde ele está. Posso falar com ele? Pode. A menina fechou os olhos e sussurrou. Papai, a mamãe Lydia me ensina a ler. Eu aprendi o nome das estrelas. Lydia engoliu o nó na garganta. Annie chamava-a de mãe havia pouco tempo. E, mesmo que o som daquela palavra doesse, ela nunca a corrigira. Talvez porque, no fundo, Elias não tivesse deixado um vazio, mas uma promessa. Na cidade, as coisas também mudavam. Com os papéis encontrados no relógio, o novo juiz limpou o nome de Elias e devolveu suas terras à filha. Lydia recusou metade do ouro. Usou o que restou para abrir a escola de que sempre sonhara. As filhas dos mineiros, órfãs de guerra e febre, aprendiam a ler e costurar sob a sua voz firme e paciente. À noite, quando o sol desaparecia atrás das montanhas, Lydia acendia uma vela em cada janela. O mesmo gesto de quando vivia sozinha, mas agora por outro motivo, para que ninguém mais se sentisse perdido nas trevas. Um dia, meses depois, o velho ferreiro trouxe uma carta. O envelope trazia o selo do governo do território. Dentro, havia uma folha simples. Em nome da coragem e do testemunho prestado, Lydia Cross é reconhecida como cidadã honrada de Redstone Creek. Que seu lar seja refúgio e lembrança de que a bondade ainda tem valor. Ela leu em silêncio, as mãos tremendo. Depois olhou para Annie, que desenhava no chão. Isso quer dizer que somos importantes agora? Perguntou a menina. Quer dizer que somos livres, Lydia respondeu. Naquela noite, foram juntas à colina. O pôr do sol pintava o céu de vermelho e ouro, e o ar cheirava-se a terra nova. Lydia acendeu uma última vela diante da cruz e sussurrou. Você me deu mais do que ouro, Elias Ward. Me deu um propósito, me deu uma família. O vento soprou forte, e a chama tremulou sem apagar. Annie encostou a cabeça no ombro dela. Mamãe, ele ainda está com a gente? Lydia sorriu, olhando para o horizonte. Sempre estará, enquanto houver luz. Quando desceram, a noite já cobria Redstone Creek. Da cabana até à igreja, janelas e lamparinas brilhavam como um mar de pequenas estrelas. Lydia parou e olhou para trás. O lugar onde o medo começara, agora cheio de vida e vozes. Uma mulher pobre que abrira a porta por compaixão transformara-se na chama que iluminava o vale. O ouro podia ter fundado Minas, mas foi a bondade dela que reacendeu a cidade. E enquanto as velas cintilavam ao longe, o relógio dourado balançava na cruz, refletindo a lua.
lembrando a todos que às vezes um gesto de misericórdia pode mudar o destino de um mundo inteiro.